Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. O tema dessa pregação, não sei se já pode pôr ali, já. Esse é o tema da nossa pregação. Olhe para os desafios da vida com as lentes do quê? Da fé. Então vamos ler juntos para memorizar. Olhe para os desafios da vida com as lentes da fé. Olhe para os desafios da vida com as lentes da fé. Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, temos uma certa dificuldade de absorver certas lutas que nós enfrentamos. Muito provavelmente passamos por provas, por lutas e ficamos questionando: por que estou passando por isso? Não entendemos o propósito daquilo. Por que está acontecendo isso comigo? Quantas vezes a gente faz essa pergunta, ou fez, né? Essa pergunta. Ocasiões que você muitas vezes é até afligido. Você passa por um momento de aflição na vida, não entende por quê. Você passa por alguma tribulação, acredito que todos aqui já passaram, ou quem sabe alguns estão passando, não é? Por alguma tribulação. Em outras ocasiões você se encontra desafiado ou num lugar desfavorável. Isso te implica, isso te irrita, isso te traz uma sensação ruim. Você fica sem entender. Já aconteceu isso com você? De não entender por que eu estou passando por isso. Às vezes a gente até fala assim: por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Não é? Por que eu estou vivendo esse momento de dor, de luta, de sofrimento, de desespero na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Mas que prova é essa? Estou passando, às vezes você vem até a igreja e fala: pastor do céu, eu estou passando por uma prova, e não entende. Por que a gente tem dificuldade de entender? Por que a gente não está conseguindo entender? Por que essa luta, essa tribulação, esse momento desfavorável, por que eu estou passando por ele? Por que eu não consigo entender? Por que não é claro, ou não está claro, para que eu entenda? Porque eu não estou olhando para tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando com as lentes da fé. Gente, a fé não é medrosa. Prestou atenção no que eu falei? O que eu falei? A fé não é medrosa. A fé não tem medo de nada. A fé enfrenta tudo. A fé passa por cima de tudo. A partir do momento que eu começo a olhar para a minha vida, ou para as coisas que estão me acontecendo, que às vezes não são favoráveis, com as lentes da fé, eu consigo enxergar que por detrás tem um propósito. Por detrás dessa minha luta há um propósito, e não é do diabo não, gente, é de Deus. Uma que o texto sagrado registra e diz que Deus não permitiria passarmos por nenhuma prova além das nossas forças. Antes, com a tentação, diz o texto, Ele nos dá o escape. Então, se eu estou passando por uma prova, por um momento de dor, de aflição na minha vida, eu já posso me considerar um vencedor sobre ela. Mas eu só vou entender assim, interpretar assim, receber assim no meu coração, se eu estiver olhando com as lentes da fé. Entende isso? Olhe com as lentes da fé. Por que isso me acontece? Me aconteceu? Por que eu estou passando por isso?
Tem pessoas que chegam até a brigar com Deus, não é verdade? Culpa a Deus por estar passando por aquilo. Tem gente que faz até pirraça para Deus, já viu isso? Tem gente que faz pirraça, deixa de ir à igreja, porque não, olha o que está me acontecendo, cheio de problema, então já que é assim, Senhor, não vou mais na igreja. Faz pirraça para Deus, não é? Tem gente que é bem assim, está tudo torto mesmo, não está acontecendo como eu gostaria, já que é assim, Senhor, o Senhor não quer me abençoar, então também não vou para a igreja. Birrinha para Deus, tem gente fazendo birra para Deus. Então preste bem atenção no que estamos estudando hoje, e você vai entender, que por detrás de toda aflição, irmãos, de toda angústia, de todo momento desfavorável que passamos, por detrás de toda tribulação, de toda prova, há um propósito. E eu só vou entender esse propósito a partir do momento que eu começar a olhar com as lentes, a ver com as lentes da fé. Então escute, olhe para os desafios da sua vida com as lentes da fé e você entenderá o propósito. Olha o que eu disse. Repete, olhe para os desafios da vida com as lentes da fé. Agora olhe para quem está do seu lado e fala assim, e você entenderá o propósito. Vou lhe dar um texto para você estudar. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Filipenses, capítulo de número... Filipenses, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Filipenses. Quem já achou? Filipenses, capítulo 1. O nosso versículo é o de número 12. Aqui diz o seguinte: o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, né? Ele não estava num lugar favorável, ou ele estava num lugar desfavorável. Ele estava numa prisão. Prestou atenção no que eu falei ou não? Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos aqui, de Filipe, quando ele escreve a carta, ele estava num lugar desfavorável. Ele estava numa prisão, ele estava preso. Mas olha o que ele diz nesse versículo: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecerão, o que está escrito? Contribuíram para maior proveito do Evangelho. Vamos ler novamente? Leia comigo, por gentileza. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Onde ele estava? Na prisão. Num lugar desfavorável. Você percebe que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Você consegue entender que nesse exato momento Paulo ele estava olhando com as lentes da fé. Então lá na prisão ele escreve a carta dizendo: olha, eu não estou num lugar confortável. Quero que saibais que as coisas que me aconteceram de ruins,
Eu tenho uma notícia tão boa para vocês. Contribuíram para maior proveito do Evangelho. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. Na prisão, Paulo pregou a palavra de Deus. E muitos se converteram ao Senhor. Enquanto eu não olho com as lentes da fé, eu vou entender que aquilo é um castigo. É uma prova sem fim. É um momento difícil que eu estou passando, que eu não sei mais o que fazer, não aguento mais. Começa a fazer uma leitura positiva dos momentos difíceis da sua vida, ou das provas que você tem ou vem passando. E tira proveito disso, porque por detrás de tudo tem lição. Por detrás de tudo, irmãos, tem um propósito, tem uma razão, tem uma explicação. Por quê? Por que que eu, Senhor, Paulo podia dizer, por que que eu estou aqui? Senhor, pregava a tua palavra, só estava fazendo bem para o povo, e agora estou aqui preso, não entendo. Não, Paulo disse, eu aproveitei disso. Recebeu a prisão como algo que proveitoso. Entende ou não? Entendeu que a prisão, puxa, é a minha oportunidade, vou falar de Jesus nesse lugar. E ele pregou naquela prisão. E muitos se renderam ao Senhor por sua pregação. Ele estava num lugar decente, favorável. Ele estava num lugar desfavorável. Estava no lugar ruim, diga, Paulo estava num lugar ruim. Mas você conseguiu entender? Aí você consegue entender o tema? Qual é o tema mesmo? Com as lentes. Então olhe para os desafios da vida com as lentes da fé, e você entenderá o propósito. Se você hoje que está aqui, está passando por alguma aflição na tua vida, alguma tribulação, tem um propósito. Alguém já ouviu falar em José? Só 3 pessoas. Não é fácil, não preciso falar mais sobre o José. Já ouviram falar em José? Alguém lembra alguma coisa sobre, quando você pensa em José, o que você lembra de José? Vendido. Logo você pensa nisso, não foi? Os irmãos dele, invejosos, né? Não gostavam dele. O que fizeram com ele, gente? Jogaram no buraco, venderam ele, né? Judiaram dele. Não venderam ele? Venderam. E a situação de José não foi fácil, foi? Não foi fácil. Parecia que os irmãos estavam fazendo uma coisa muito ruim para José de primeiro momento. E às vezes a primeira impressão, quando as coisas começam a acontecer de ruins na nossa vida, é exatamente essa. A gente conclui dessa forma, né? A gente entende que esse momento não está favorável. Puxa, tá estranho. Que coisa esquisita é essa? A gente não consegue entender. Irmãos, Salmo 105 fala algo que quando eu li, eu confesso que eu tremi de temor e de compreensão. Eu vibrei quando eu li o Salmo 105, que fala exatamente nesse trecho, o salmista aqui no Salmo 105, menciona um pouco da vida dos patriarcas. E ele menciona aqui, além de Moisés e outros, ele menciona José. E olha o que diz aqui, ó, você está com a Bíblia aberta? O Salmo é o 105, né? E o versículo é o 16. Consegue entender aí? Olha o que diz aí, 16. Chamou a fome sobre o quê? A terra. Fez mirrar toda a planta
do pão. Gente, preste bem atenção nisso. Lembra daquele sonho que José teve? Lembra que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Lembra que a interpretação é que haveria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Estão lembrados disso? Houve uma fome em toda a terra. A fome veio, está escrito, chamou a fome, ela veio. A fome veio sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Agora preste atenção no 17. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Qual o nome dele? José. Tem uma versão que diz que Deus mandou na frente José. Consegue entender isso? O texto aqui, nessa minha tradução, diz: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Qual o nome dele? José. Quem Deus manda na frente? Preste bem atenção. A fome haveria, a fome aconteceria, a fome chegaria. E para Deus poupar sua semente, sua descendência, seu povo, o que ele fez? Mandou José na frente. Que castigo para esse moço, que de primeiro momento, rejeitado pela sua família, pelos seus próprios irmãos. Esse é o entendimento que vinha na cabeça. Mas José, ele era um homem de Deus. E o interessante é que, nesse período todo de sofrimento que ele teve em prisão, e sofrendo, sendo caluniado, maltratado, ele não deixou de olhar para a sua situação, sua prova, sua angústia, sua tribulação, seu momento difícil. Ele não deixou de olhar com as lentes da fé. Ele sabia que por detrás de tudo que ele estava passando, tinha um propósito. Amém? Não só para a terra do Egito, mas um propósito principalmente para o povo de Deus. E ele seria o cara que tiraria da fome sua família. Mas de primeiro momento, o castigo foi terrível em cima dele. Veja que interessante, o texto está dizendo aqui no versículo 18, cujos pés, olha o que aconteceu, apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua o quê? Aí olha, a palavra do Senhor o provou. Diga, a palavra do Senhor o provou. E o versículo 20, mandou o rei, olha o que o rei fez, e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, de escravo a governador, príncipe do Egito. Diga amém. Amém. Que luta para chegar aqui, mas tinha um propósito. Estão conseguindo entender ou não? Amém. Quando ele estava no auge, quando ele estava lá liderando, dominando, aparecem os irmãos pedindo comida, porque só a terra do Egito tinha estoque, que foi aqueles 7 anos de fartura. Então estocaram, preparando-se para os outros 7 anos de fome. Quando chegou esses 7 anos de fome, eles apareceram lá. Eu só estou fazendo um resumo, que a história é longa, bonita, né? De repente a gente pode marcar uma outra ocasião para detalhar a história de José, que é uma história realmente linda de ser comentada e proveitosa para aumentar o nosso entendimento e fé. Amém?
Mas preste atenção. Quando os irmãos de José apareceram, eu gostaria que você acompanhasse, e isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 45, né? Gênesis 45. E aí eu preciso que você observe comigo. Gênesis 45. Quando José ele se identificou, sabe quem eu sou? Depois de anos, José já estava crescido, já não era mais aquele menino de antes, de quando foi vendido, já era um outro semblante, já era um homem formado, agora governador, todo cheio de coisas, roupas egípcias, todo, e ele chega para os seus irmãos, olha para todos eles e pergunta: sabe quem eu sou? Está aqui, ó, versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele pergunta pelo pai. E seus irmãos não lhe puderam o quê? Responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Pensa, que cena. No mínimo eles pensaram: ixi, vingança será maligna. Não é? Nossa, esse homem está com todo o poder agora, vai acabar com a gente, vai nos matar, vai detonar a gente, vai acabar com a gente, vai destruir a gente. Mas não foi isso que aconteceu. Você não sabe, mas sabe o que José disse para os seus irmãos? Ele disse assim, ó, no versículo 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Acho que nessa hora começaram todos a tremer, né? Chega mais perto, vem cá. Chega mais pertinho aqui. Olha agora. E chegaram-se. Olha o que ele fala, irmãos. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, homem de Deus, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ai, irmão, você prestou atenção nisso? Não se culpe, não se culpem, não precisam ficar preocupados com nada, porque vocês me venderam para cá, porque eu vim para o Egito. Eu queria que vocês soubessem que para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus me enviou diante da vossa face. Deus me mandou que eu viesse para cá. Olha o versículo 6: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam quantos anos? 5, em que não haverá lavoura nem cega. 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Ele estava dizendo assim: Deus me mandou na frente. Então, tinha um propósito dele ter sido vendido pelos seus irmãos. Ele podia ter crescido magoado, revoltado,
podia ter seguido uma linha totalmente diferente, mas preferiu enxergar com a lente ou as lentes da fé, para entender o propósito, por que ele estava passando por aquilo. Está entendendo isso ou não? Se você observar bem a sua vida, o que você está passando não determinará nunca e jamais o seu destino, o seu fim. Isso não está determinando o seu destino. Mas se você prestar atenção com os olhos, as lentes da fé, você vai ver que tem um propósito, e Deus está te ensinando alguma coisa, ou está te preparando, te deixando moldado, pronto para a conservação de alguma coisa. Eu creio nessa palavra. Para a conservação de algo, Deus está te treinando, te capacitando, te preparando. Portanto, não questione e não brigue mais com Deus. Apenas olhe com as lentes da fé e você verá que é um propósito. Deus fará você enxergar o propósito. Ainda que você não veja com clareza o propósito, mas a sensação que Deus vai colocar no seu coração será essa: fique tranquilo, eu estou no controle. Eu sei o que estou fazendo. Não se preocupe com nada, ainda que você não veja o destino, o que vai acontecer, o futuro disso. Mas no seu coração Deus testificará colocando paz, para que você entenda, Deus está no controle da minha vida. O versículo 8 diz assim: não fostes vós, olha o que ele diz, que me enviastes para cá. Quem foi? Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Olha isso, gente. E por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmãos, se prepare, porque o teu lugar será realmente em toda a terra do Egito. Se prepare, porque Deus vai te colocar nas alturas, no topo. Segure essa palavra, ela é para você. E eu vou encerrar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Esse texto que vamos ler é de conhecimento de todos. Romanos capítulo de número 8. 8. E nós vamos encerrar. Só Deus e os seus poderes no comando de tudo, né, irmãos? Não é nada fácil. Quem disse que era fácil? Romanos capítulo 8, verso, posso falar? 28. Qual é o verso? E diz, consegue ler comigo? Então vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ficou claro? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então não se preocupe com nada, porque tudo contribui para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É difícil, irmãos, às vezes entender certas coisas, confesso. É difícil absolver, é difícil desenhar que o que estou passando tem um propósito. É difícil entender isso.
Um pastor uma vez me disse, contou uma história para mim sobre esse texto aqui. Ele falou assim: pastor, eu sempre tive dificuldade de entender esse versículo. Eu não conseguia digerir que certas provas contribuiriam para o meu bem. Eu não queria aceitar isso. Ele falou. Eu sempre tive um pé atrás com esse texto. Acontecia coisa, não é possível. Aí vinha alguém falar: não, fica tranquilo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não aceitava isso. Eu não queria aceitar que aquilo estava contribuindo. Eu não queria entender que quanta coisa ruim, quer dizer, as coisas ruins estão acontecendo e está contribuindo para o meu bem. Não, isso não pode ser. Ele não conseguia entender. Um dia ele perdeu um parente, um ente querido. Aí que ele se zangou mais ainda. E ele falou assim com Deus: Deus, olha o jeito, pastor, Deus, até a morte contribui? Perder alguém não é fácil. Até a morte contribui? E Deus falou com ele assim: sim, até a morte. Você não viu o que eu fiz com meu filho? Ele se calou e ficou curado naquele dia. Naquele dia, ele disse: pastor, naquele dia, quando Deus falou para mim isso, até a morte, você não viu o que eu fiz com meu filho? Eu fiquei curado na hora. Hoje, o que me acontece? Hoje eu entendo que contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tiro sempre uma lição do que acontece. Eu estou sempre aprendendo com aquilo que está acontecendo. Hoje eu recebo de bom grado e com amor no meu coração essa palavra. Está ouvindo, gente? Deus teve que poupar o seu filho por amor a nós. Poupou Jesus, não poupou, perdão. Deus não poupou Jesus. Ele entregou o seu filho para morrer por nós. Então isso contribuiu para a nossa salvação em Jesus hoje. Pela morte de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, somos hoje salvos. Contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus. Por amor a Deus, Deus teve que desfazer de seu único filho. Então, irmãos, olhe para os desafios da vida com as lentes da fé. Eu não estou pregando aqui que você tem que aceitar sofrimento, não é nada disso que eu estou falando. Creio que o Espírito Santo pôde falar algo no seu coração a respeito disso. Porque aquilo que é do mal tem que ser repreendido, expulso em nome de Jesus. Mas o que eu estou pregando é que se você começar a olhar com as lentes da fé, você vai ver que por detrás de algumas circunstâncias desfavoráveis que passamos, tem um propósito. E se você seguir em frente, você vai ver que é para conservação de alguma coisa, para aprendizado, para crescimento de alguma coisa. Receba isso no teu coração. Seja feliz e que Deus te abençoe. Vale um amém? Amém. Aplauda Jesus então. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF, e fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!